FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa ainda em podcast. Daqui a pouco, logo mais às 17 horas, tem reprise na Plena TV e ainda, hoje terça-feira, amanhã quarta, dia do jornal Folha da Manhã impresso nas bancas. Você vai conferir também parte dessa entrevista em destaque lá no jornal. Hoje no programa a gente tem o prazer de receber o Jefferson Manhães, reitor do IFE Campos, que vem para, além de comentar sobre a sua reunião, junto com os reitores de todas as universidades, ensino superior, no Brasil, com o presidente da República e com o ministro da Educação. Fala também das urgências relativas à fragilidade das políticas educacionais, esse desmonte, e o risco que se correu nesses últimos anos com uma das instituições mais conceituadas e apontada como um norte aí para um desenvolvimento educacional no Brasil, que é o IFE, o antigo Cefet. E a expectativa com o novo governo, claro, e as novidades também do IFE para 2023. Estou sabendo que Cordeiro já está num estágio bem avançado aí de lançamento de IFE, para virar mais um campus do IFE também, que é uma excelente notícia, a nossa Serra ganhando acesso aí à educação de qualidade também. Bom, Jefferson, então em instantes a gente vai conversar. Já agradeço a sua conexão aí com a gente, hoje usando o aplicativo Skype para a gente fazer o programa. E já o Rodrigo, o Rodrigo tá bem aí na fita também, ó. Chegou bem, dominando bem o Skype aí, já com outras habilidades aí e tudo mais. E o Rodrigo Gonçalves com a gente hoje também nessa bancada. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Sejam todos bem-vindos, são 7h13 em Campos e a previsão do tempo para hoje é de tempo parcialmente nublado em Campos e com 90% de probabilidade de chuva no decorrer do período. E de fato o tempo está nublado agora, amanheceu assim, segue assim também, e temperaturas hoje com máxima de 31, mínima de 23. Agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. Sensação térmica já é de 28. Ontem bateu facilmente os 40 graus aí no período da tarde, de sensação térmica no norte fluminense. Nesta terça-feira, em destaque no portal folha1.com.br, presa em Campos, na operação contra atos antidemocráticos é solta. A doceira de Itaperuna foi a única a se apresentar na Polícia Federal entre os investigados por financiar os ataques em Brasília. STF suspende o uso de dados do IBGE de 2022. Alguém com bom senso aí, E mantém FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, com a base em 2018. As cidades encolheram no Brasil, depois do censo de 2022. Falha em Furnas causa apagão em municípios do norte e noroeste. Problema no sistema de transmissão causou a interrupção em 12 cidades. Vladimir autoriza estudos para a revitalização do centro. Siciliano divulga nova camisa do Flamengo com o seu nome e o número 13. Mais de 2 meses após queda, passarela da ponte na RJ ainda continua sem reparo. Prefeitura de Campos antecipa a liberação de link para guias de IPTU 2023. Senai com vagas abertas em 6 cursos híbridos. Procon divulga preço de material escolar com variação
de 698%. É preciso pesquisar. E ainda, Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 100 anos de fé e evangelização. Semana começa com 371 vagas de emprego no espaço da oportunidade. São essas as manchetes que você pode conferir, além de outros assuntos e também artigos e colunas, blogs, lá no portal folha1.com.br. Já anunciamos o programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o reitor do IFE, né, e a voz desse complexo sensacional de educação, dessa estrutura extraordinária de educação que é o Instituto Federal, né? E aí varia com relação às regiões, no caso o nosso é o IFE, é o Instituto Federal Fluminense, o antigo Cefet. Meu caro Jefferson Manhães, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de hoje do programa. É um prazer sempre recebê-lo, claro que melhor pessoalmente, mas eu vou fazer aqui naquele sistema, né, de tipo a manchete que eu li aqui agora lá do Senai. Estamos no híbrido. Bom dia, bem-vindo, reitor. Bom dia, Rodrigo. Eu acho que é o Beto que está aí, não tenho certeza. Acredite se quiser, mas o Beto está de férias, de não fazer nada, o cara ainda tira férias. Aqui é muito bom, sabe? Então, é o Marcelo que está aqui. Olá, Marcelo, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que irão nos assistir, é um grande prazer estar aqui. É uma pena estar nesse modelo híbrido, mas foi o que nos permitiu ter essa entrevista. Temos que aproveitar a tecnologia, porque eu não pude aí sentir o sabor do cafezinho que você faz pela manhã, né, Cláudio? Você gosta de café sem açúcar, não é? Você é um dos bons. Isso, e aí mesmo quando nós estamos aí, né, tem essa recepção calorosa, muito característica da sua pessoa. Você é uma pessoa extremamente gentil, acolhedora, além de ser esse líder. Obrigado. Desse conjunto de entrevistas, pessoas tão importantes que vocês trazem aqui para ajudar a aumentar os argumentos, a criticidade, a visão mais sistêmica do que está acontecendo. O que está acontecendo nesse país, não é algo simples, né? O mundo todo está muito espantado com algo que, de alguma maneira, já estava sendo anunciado, mas eu venho aqui para falar desse tempo de esperança, né, que vem surgindo, que vem se colocando, e esse entusiasmo na perspectiva do Paulo Freire, não uma esperança que fica esperando, mas uma esperança do esperançar, que faz acontecer e que nos coloca de maneira ativa. Essa é a repercussão, é a primeira de todos nós, reitoras e reitores, dos institutos federais, do Colégio Pedro II, do CEPET, das universidades federais, que estivemos juntos ao presidente Lula, ao ministro da Educação, à ministra de Ciência e Tecnologia, ao ministro da Casa Civil, enfim, a um conjunto de pessoas importantes que estavam lá trazendo para a gente esse novo momento, e esses desejos e essas propostas do governo federal. São coisas boas. Você está usando muito o termo esperança e a gente vai conversar sobre isso. Antes, deixa... Eu perdi o áudio para um minuto. Você está no modo... Não. Estou fechado aqui, que o seu áudio está um pouco baixo para mim. Eu tentei fechar o microfone meu aqui para ver se melhora, mas vamos tentar continuar sem reconectar, depois a gente segue fechando os microfones, né, Rodrigo? Qualquer coisa eu troco o microfone, aqui eu estou com... Não, mas tá... pode ser. Qualquer coisa eu mudo. Não, tá. Pode deixar aberto, Rodrigo, que eu vou te chamar agora para dar um bom dia. Obrigado, Jefferson, pelo seu carinho, né, sempre. E eu tenho o prazer de contar sempre aqui nessa bancada com o nosso querido Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, bem-vindo, bom dia. Bom saber que você está aí de plantão com a gente nesta manhã. Como sempre, né? Obrigado. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, quem acompanha a gente também pelas redes sociais. Bom dia, Jefferson. Você, no início do programa,
Gente, eu não estou muito acostumado a fazer o programa pelo Skype, né? Ainda bem que vocês de casa não estão vendo, porque eu consegui fazer a proeza de colocar o Jefferson e o Cláudio Nogueira em cima de uma escadaria. E a imagem que vocês estão vendo, ainda bem não está sendo dessa forma, porque está muito engraçado. Mas agradecer o Jefferson desde já por estar com a gente. O Jefferson que amanhã já parte para Brasília de novo, não para. Hoje? Né? Então, por isso... Hoje ainda? Então, por isso ele não pôde estar com a gente pessoalmente, mas jamais poderia deixar de encaixar dentro da agenda do Jefferson a participação dele aqui no programa, por tudo que a gente vem acompanhando, antes mesmo do período, antes mesmo de acontecer corte, o Jefferson está sempre participando com a gente de discussões importantes, mas a gente viu o ano passado como isso foi um ano complicado das instituições, né? Algo que nunca tinha sido visto da forma que aconteceu, e a gente iniciar já 2023 com esse encontro. O Jefferson já tinha tido outros encontros anteriormente com outros componentes do Ministério da Educação, mas com certeza esse encontro agora com o presidente Lula e também com o ministro da Educação, um encontro marcado até por muita emoção diante de tudo que se viu acontecer nos últimos tempos com a educação, com os cortes que aconteceram, né, e com tudo também que foi tratado lá, sobre expectativa para aumento em bolsa de estudo, que é uma coisa que de pesquisa, bolsa de pesquisa, a gente viu a pesquisa sendo tão deixada de lado, né, nesses últimos tempos. Então, quando a gente vê o governo iniciando já com essa preocupação em se reunir com os reitores e também já pensando na questão do reajuste das bolsas de pesquisa, isso mostra para a gente que, mais uma vez, a educação volta a ser aí, e tem que ser a prioridade. Então, é um prazer receber o Jefferson aqui no programa. Pois é, o Jefferson, deixa eu abrir essa pauta de hoje com você e, claro, evidente que a gente quer falar, a pergunta é como que foi esse encontro com o presidente da República, o Lula, e com o ministro da Educação, Camilo Santana, com vocês, reitores de instituições federais, estaduais, como você falou aqui, né, mais cedo, e você foi a voz dessas instituições, né, nessa reunião. Você tem usado muito o termo esperança. Nos últimos 7 anos, nas suas entrevistas após essa reunião, houve claramente uma tentativa de desmanche do setor, e o Paulo Guedes não fez a mínima cerimônia em esconder a sua opinião. Paulo Guedes foi o ex-ministro da Fazenda do governo passado, e ele claramente falava sobre isso também, de que ele queria tirar essa história de Universidade Federal, e aí vai junto o IFE também, do MEC. Quer dizer, queria privatizar ou não privatizar, mas chegou-se até a comentar em privatização, mas não, ele não falou em privatização. O que ele falou era tirar do MEC. Aí colocar para onde? Ninguém sabe. Era o quê? Era uma taxa que ia criar por mês? Enfim... você fala em esperança, o pesadelo passou e agora você vive aí uma expectativa de um novo tempo. Isso é real, é possível, é palpável esse momento aí que você vive de esperança no que diz respeito a esse novo governo? Cláudio, Rodrigo e todos os nossos ouvintes, eu preciso relatar um pouquinho antes dessas minhas impressões também da minha chegada ao Planalto, Palácio do Planalto, antes da reunião. Nós fomos orientados a chegar pelo menos com 1 hora de antecedência dessa reunião. Jefferson, você desculpa. Vou tentar trocar aqui. Por gentileza. Por favor, enquanto você troca aí... Aqui, eu não sei se eu vou... Pode fazer. Tá, tranquilo. Se cair, a gente espera, a gente reconecta com você e tá tudo tranquilo. Um momento de Paulo Guedes, por exemplo, ele chegou aqui, ele reafirma a ideia do governo de tirar o ensino superior do MEC, e eu falei para onde que não falei para... melhorou. Ah, sim. Esse melhorou. Perfeito. Melhorou? Então tá bom. Confesso que... Eu vou contar um pouquinho. Então, primeiro, a surpresa de recebermos esse convite para estar com o presidente Lula e o ministro da Educação. Recebemos isso 2 dias antes da reunião, efetivamente. Isso nos fez, então, organizar toda a agenda, todas as reitoras e reitores. E aí, Cláudio, quando eu chego, só para o nosso ouvinte, para aqueles que nos assistem,
entender, ou pelo menos para além de tudo que nós estamos assistindo, das imagens, né? Então, nós chegamos no salão nobre ali do Palácio do Planalto, onde acontecem os grandes eventos, e era o local que nós esperávamos, e nós fomos para um anexo, né, onde estava ali, então, as mesas para que as reitoras e reitores pudessem, então, encontrar o presidente Lula. E eu pedi para ir ao banheiro. E aí me indicaram o banheiro, né, do Salão Nobre. Cláudio e Rodrigo, vocês não têm ideia. Só tinha um mictório. Não tinha lugar para lavar as mãos. Foi tudo destruído. Tudo destruído. O banheiro, é algo assim tão... além de, ao chegar ao palácio, todos os vidros, ou a maior parte dos vidros, não estavam lá porque foram retirados, são vidros enormes e provavelmente são vidros que precisam ser, não existe para você comprar na prateleira, são medidas muito grandes e por isso devem ser encomendados, tem todo um processo. Você chegar no banheiro, uma coisa que não está nem no primeiro, na frente das pessoas, as pessoas destruíram. Só tinha um local para lavar a mão. Quando você sai, então, do banheiro, que você tem aqueles dispenserzinhos de álcool ou de um líquido detetizante. Então, assim, é só para dar a ideia às pessoas do tamanho da violência simbólica, material, do que eu pude ver coisas em tese triviais. Então, assim, as pessoas foram para ali, esses terroristas, golpistas, né, foram para ali mesmo para criar um caos neste país, atingindo os símbolos da democracia, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, aquilo ali foi algo de tamanha violência e que nós não podemos tratar isso como algo como fosse uma coisa de adolescentes que, de repente, juntou-se um grupo e, como está num grupo, eles fizeram uma pequena perversidade, né? Não, foi muito grave, isso foi construído, foi arquitetado, foi insuflado, planejado para que criasse, então, uma desestabilização no país. Eu falo isso porque é assim que o presidente Lula ele começa a sua fala. Então, nós fomos, então, chamados, chegamos, então, nesse anexo, nessa sala anexa, ao presidente. Foram 8 reitoras e reitores designados para poder ter o direito de fala, 4 pelas universidades e 4 pelos institutos federais. Eu fui um deles, me sinto muito honrado de ter sido um daqueles que pôde falar um pouco em nome dessas comunidades acadêmicas, históricas, que preparam os melhores quadros desse país, as instituições que produzem a maior parte da ciência e tecnologia desse país. E eu, no início, inclusive, da minha fala, eu disse para o presidente Lula e para todos, naturalmente, que ali estavam, que nós sonhávamos e ansiávamos muito por esse momento, mas não sabíamos que aconteceria tão rápido. O que, para além de ser uma visão estratégica de um presidente da República, de um governo, é um respeito a essas instituições que foram tão violentadas pelo desfinanciamento, que é uma forma extremamente covarde de você poder desconstruir um projeto, e a gente está vendo os Yanomamis, né? Não é ir lá e chegar com uma metralhadora, não, é você tirar o financiamento, não levar ajuda médica, você mata indiretamente as pessoas, você definha uma comunidade, assim como a comunidade acadêmica foi sendo constantemente, né, acusada de ser responsável por preparar maconha nos seus laboratórios, por ter balbúrdias às nossas instituições, mas é muito estranho
que os melhores alunos do Brasil, quando terminam o ensino médio, disputam as vagas das nossas instituições. É estranho, né, as pessoas desejarem tanto estar numa escola dessa. Será por quê? Será só porque não paga a mensalidade? Ou porque ali estão os melhores quadros, os maiores cientistas, as melhores infraestruturas, né? Ali tem projetos de pesquisa, de extensão, permite que o jovem vá para o exterior desenvolver suas competências. Então, receber nos seus 17 dias de governo, né? Eu falei, presidente, o seu governo, sob a sua liderança, foi responsável por imagens muito fortes nesses 17 dias, seja desde o dia da posse, aquela simbologia, mas também a reação que o governo teve assim que houve essa tentativa de desestabilização, de romper com a democracia no país. No outro dia, os 27 governadores, imagens muito fortes, e o que estava acontecendo ali no dia 17, com as reitoras e os reitores, também era uma imagem muito forte, né? Porque ali, de fato, é um sinal de respeito àquilo que nós temos de mais sofisticado na produção do conhecimento, né? Então, essa deferência, esse respeito, foi o símbolo maior. E o presidente, ele começa a sua fala, né, e muitas pessoas puderam assistir, porque isso foi transmitido, né, e depois reproduzido. Ele começa dizendo, e muito emocionado e chorando, ele dizendo: nos meus 77 anos de vida, eu nunca imaginei tanto ódio que foi propalado, incentivado neste país. Então, o que aconteceu no dia 8 foi a culminância de uma arquitetura, de um conjunto de processos e que agora estão vindo à luz. Vindo à luz, e não foi algo simples, foi algo muito forte. E o presidente, na sua fala, eu quero aqui testemunhar, porque o presidente fala das urgências climáticas que se colocam e que nós precisamos, no processo de preparação dos nossos estudantes, não só das universidades, dos institutos federais, mas de forma geral da educação básica, né, preparar as pessoas para uma nova consciência de sustentabilidade. Ele fala isso repetidamente. E, por fim, ele ainda chama a atenção que nós precisamos preparar as pessoas para serem mais humanas, mais humanizadas, porque esse ódio não pode ser um motor que nos leva para o confronto. Nós precisamos desmontar essa estrutura. Não é um gabinete do ódio, não. É uma estrutura, porque, Rodrigo e Cláudio, vocês que são das mídias e conhecem bem, né, as plataformas como Facebook, Instagram, e do Google, etc., esses algoritmos, eles perceberam que o ódio, que é um elemento que engaja mais as pessoas, e que se você engaja mais as pessoas, o absurdo não é a verdade. Eles não estão preocupados com as questões factuais. O absurdo, o estranho, o absurdo, o violento, o ódio, faz com que as pessoas fiquem mais tempo atentos àquela mídia, e com isso eles conseguem colocar mais propagandas, vender mais os seus produtos, estão pouco comprometidos com o bem comum. Então o presidente, ele chama a todos para dizer o seguinte: nós precisamos desarmar este ódio que está sendo instituído e que foi tão insuflado nas pessoas. Eu vejo, Cláudio, eu vejo pessoas religiosas, mas não é um religioso na perspectiva superficial, pessoas assim, que eu vejo que sempre eu tive uma relação, pessoas sempre de uma relação muito bondosa, de uma relação generosa, completamente desconectado, porque eles criaram os algoritmos, eles criaram uma arquitetura e uma metodologia que eles estão vivendo num mundo paralelo.
eles olham o que aconteceu lá no Planalto e dizem, não, isso são pessoas infiltradas do MST, isso são pessoas infiltradas do PT. E boa parte, eles dão narrativas que fazem com que as pessoas que recebem dos mesmos grupos, das mesmas pessoas, e isso vai... Eu aprendi na minha vida que um pepino, quando fica muito tempo no vinagre, vira picles. As pessoas ficam tão presas nessas relações escravizadoras e que só falam as mesmas coisas e que tentam mostrar outra leitura da realidade. As pessoas perderam a conexão. Eles constroem cenários, grupos que ficam esperando 72 horas, né? E que isso tem simbolismos, inclusive, 72 horas são 3 dias. 3 dias é o tempo, na perspectiva teológica cristã, da ressurreição de Jesus, entre a sua crucificação e a sua ressurreição. Eles usam símbolos religiosos para tapear as pessoas, para enganar as pessoas. Nós já vimos políticos usando o nome de Deus, a religiosidade, como elemento amalgamador. Mas como está hoje, com essa potência das redes sociais, é algo absurdo. Então o presidente nos chama a isso. E uma outra coisa que eles nos chamam e que ficou para mim muito marcado, foi eles falando assim: vocês, reitoras e reitoras, precisam liderar um processo de extrapolar os muros das instituições. Nós precisamos que todo o conhecimento, que tudo aquilo que tem de bom nas nossas instituições, que a gente se comprometa com os dramas da vida cotidiana das pessoas. Não dá para ficar fazendo artigo científico que não esteja atrelado com o cotidiano, ou que de alguma maneira não vai estar, é lógico aqui, fazendo com todo o cuidado, que existem alguns conhecimentos que a gente produz e que, na verdade, nós só vamos perceber a potência dele 10, 20, 30 anos depois. Então, é o que a gente chama de ciência básica. E isso tem que continuar, isso precisa continuar sendo investido. Mas existe também uma necessidade de um movimento de pegar todo esse aparato de conhecimento, esse aparato de estudos e levar isso para melhorar a vida das pessoas. Nós vimos no drama da Covid-19 como as nossas instituições se mobilizaram e a sociedade percebeu um pouco mais a importância de uma universidade federal, de um instituto federal. Mas o presidente, ele chama que, dada a urgência da destruição material e simbólica do nosso país, nós precisamos fazer parte de um projeto de reconstrução do Brasil. Reconstrução material, né? Então, estão se mostrando aí na questão ambiental, na questão dos povos tradicionais, e na questão da saúde. Gente, Cláudio, imaginar que o sarampo está voltando, que a polio está perigando de voltar, coisas do século passado, que nós já tínhamos acabado, que o Brasil é um exemplo. Isso é, de fato, um desmonte das estruturas em todas as dimensões, na cultura, na saúde, na educação, na relação com os povos indígenas, na questão, eu vi a Simone Tebet falando sobre a destruição de todas as políticas sociais e se pendurou numa única, que inclusive usou de recursos públicos a menos de 90 dias da eleição, 41 bilhões para comprar voto. O que foi isso, porque rasgou a lei eleitoral. Então, você está destruindo tudo, nós vamos ter que reconstruir. Nós vamos ter que reconstruir este país. Então, é isso que o presidente veio nos chamar, e talvez a urgência dessa reunião, que nunca, quero afirmar aqui, nunca houve uma reunião para ouvir os reitores de maneira coletiva, especialmente dos institutos, das universidades, coletivamente, para nos ouvir. Nunca ouviu. A última vez que aconteceu isso, e eu sou reitor há 7 anos, foi em finalzinho de abril, início de maio, com a presidente Dilma, com os reitores e reitoras dos institutos federais. Mas com todos. Então nós estamos há 6 anos, nós tivemos aí 7 a 8 ministros da educação,
Nós tivemos 2 presidentes da República, nunca houve um momento para receber, né? Olha, eu estive na comemoração dos 800 anos da Universidade de Salamanca. 800 anos. A universidade mais longeva do Brasil é a UFRJ. Tem 101 anos. Salamanca com 800 anos. Eu fui representando a rede federal. Você sabe quem estava lá? Estava lá e nos recebeu, nós, reitoras e reitoras, o rei da Espanha, o presidente de Portugal. Dado a deferência que se dá a essas instituições, não é a mim, Jefferson, não, mas é aquilo que eu represento. Ser reitor de uma instituição, no caso nosso, que tem 113 anos de existência. Isso é uma deferência, porque é aqui que acontece a produção daquilo que nós temos de mais sofisticado entre os seres humanos. O que tem mais sofisticado nos seres humanos? É a capacidade de pensar, planejar, que nenhum outro ser vivo tem. É também a capacidade de nos engajar e colocar esse conhecimento a serviço do outro. E é isso que o presidente nos pediu. Eu saí de lá muito, muito entusiasmado. Eu acho que vocês sempre me veem muito entusiasmado das minhas falas, mas quero dizer para vocês que eu estou muito mais entusiasmado porque percebi a visão daquele que é o número 1 da instituição, que quer ter um país pacificado, um país reconstruído, onde as famílias podem, de novo, não ter assuntos que elas não podem falar. Porque hoje é assim. Tem assuntos que em determinados grupos a gente não fala. Mas não fala para quê? Para não haver briga. Porque foi isso que foi construído. Nós temos que desarmar. Então, é isso que nós precisamos. E quero fazer aqui um apelo, Cláudio, aos meus irmãos cristãos. Porque nós somos a experiência, ou parte daqueles que têm o dever de reconstruir as bases de uma sociedade lastreado na justiça social, no amor ao próximo, na compaixão, e que não pode ser no campo individual, tem que ser no campo coletivo, não pode ser só no campo individual. Nós temos que ser luz para esse mundo. E aqui é dizer o seguinte, me espanta como nós vimos na campanha eleitoral líderes religiosos fazendo uso do seu púlpito, acusando os professores. Mas aquilo que eles acusavam, que nós professores fazíamos com os nossos alunos, eles fizeram de maneira deslavada com as comunidades, com pessoas simples. Metade da população brasileira adulta não tem ensino básico completo, não completou o ensino médio. Nós temos 33% dos brasileiros que são considerados analfabetos funcionais, são pessoas que têm dificuldade para poder... Consegue escrever, mas não consegue interpretar um texto mínimo. Portanto, são pessoas crentes na perspectiva que acreditam no seu líder. Então, nós que somos líderes, eu como reitor, ou eu como professor, mas um pastor, um padre, ou um líder comunitário, um governante, seja prefeito, seja governador, seja presidente, mais do que as ações de governança, nós somos educadores, porque as pessoas confiam na gente. Eles olham para a gente e falam, essa pessoa é um pouco mais esclarecida, talvez o que ela fala e o que ela nos mostra é um caminho melhor. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. E o que nós vimos foi um show de horrores, desde a campanha, ao longo dos últimos 3, 4 anos, né? Um show de horrores, e no dia 8 de janeiro, que não pode sair da memória. Temos que ser muito, muito duros na perspectiva daqueles que foram responsáveis por financiar, por planejar, eles têm que ter um rigor muito maior. Rodrigo? Não, só completando isso que o Jefferson falou, né? Na verdade, a gente vinha, né, desse processo de tentativa de desmonte da educação como um todo, e a gente está falando aqui da educação superior, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vem refletindo desde a educação básica, com diminuição de outros recursos, mas
falando ainda sobre essa questão dos ataques que aconteceram no dia 8, né, quando o presidente Lula chama os representantes dos reitores das universidades que durante tanto tempo foram alvo, dos institutos também, que foram alvo não só mas até de querer trazer eles como ponto de militância contra o governo gratuitamente, quando na verdade isso nunca existiu. Na verdade era por questões que a gente sabe que o governo deixava a desejar, e principalmente com relação a cortes que inviabilizavam o funcionamento, né, e principalmente no que se diz respeito a querer desvalidar todo o trabalho científico que era feito para essas instituições. Ou seja, a ciência como um todo, durante muito tempo, a gente viu aí, né, sendo aí golpeada fortemente. Né? Então, quando o presidente Lula chama, né, junto com a sua equipe, os reitores para estarem no Palácio num momento como esse, isso tem uma importância muito maior, né? Porque a proposta era inviabilizar mesmo o funcionamento das instituições, porque ninguém que ocupou aqueles prédios com certeza queria a tomada de poder, porque eles não tinham nem... Se eles estivessem de fato preocupados, e isso obviamente é impossível, né, e inconstitucional, não destruiria aquele espaço. A proposta era isso mesmo, era acabar com o que estava lá, porque se eles quisessem, vamos dizer assim, as pessoas falam, mas isso que queria era ocupar o espaço que sempre foi do povo. Então, vai ocupar o espaço destruído? Eles não, quem iria governar quem ia morar numa casa destruída, quem iria governar num espaço totalmente destruído? Então, esse discurso nem cola mais de dizer que foi para tomar um espaço que é do povo, porque não tem lógica isso. E ainda falando sobre essa questão das críticas que muitas vezes acontecem às universidades, quase sempre elas são fomentadas em grupos que sequer conhecem os bancos universitários, como o Gerson falou. Sequer, muitas vezes, os filhos deles tiveram a oportunidade de estar nessa. E muitos, graças a Deus, hoje têm a oportunidade de estar numa boa instituição pública, como a gente tem como referência o próprio IFE, né? Todos os campos que a gente sabe que existe aqui na região, mas também a UENF na nossa cidade, a UF, a UFRJ, a UFRJ. Então, assim, aqui na nossa cidade nós temos exemplos de como a universidade tem produzido e muitas vezes, durante muitos anos, também mal utilizada. E agora a gente vê também reações para que haja mais essa proximidade que o presidente Lula falou com a comunidade, quando as instituições também começam a levar seus projetos para atender a comunidade, para entrar mais próximos, esse conhecimento produzido aqui, ficando aqui, porque durante muito tempo o campus também produzia esse conhecimento não ficava por aqui. Então a gente vê assim, que essa reação é muito importante, né? E ver o Jefferson como um representante aqui nosso da região, tendo a oportunidade de falar em nome de vários institutos, né? Levando toda essa preocupação que se tem, é muito importante para a gente. E ainda falando também sobre a questão desses grupos, eu estava conversando, por acaso, com o Jorge Coutinho no fim de semana, porque isso é uma matéria no Globo, falando sobre a faixa etária, algo que a gente conversou, Cláudio, inclusive com o Jorge Coutinho aí, isso é uma matéria no Jornal Globo, falando sobre a faixa etária e como esses grupos de WhatsApp, Facebook acabaram crescendo em relação, e se tornou o que se tornou, né? A gente viu que a faixa etária de quem foi detido e preso em Brasília era muitos acima de 50, 60 anos, né? O que assusta. Eu estava falando com ele que eu, às vezes, me sinto um pouco culpado em relação a isso. E eu acho que toda a sociedade devia fazer um trabalho de reflexão em relação a isso. Porque durante muito tempo a gente se preocupou muito com a juventude. A juventude, os problemas sociais que envolvem a juventude. E a gente acabou sendo negligente mesmo com as pessoas da terceira idade, pessoas idosas. Muitas vezes elas queriam... muitas vezes a gente ouvia determinadas coisas e vamos dizer, se passava pano, dizendo, é da geração dela, ela não está acostumada a viver isso, faz parte da geração dela, não adianta falar que ela não vai entender. E durante muito tempo a gente usou esse discurso com essas pessoas e muitas vezes elas nos deram um alerta do que estava acontecendo, do que poderia se tornar, buscar essa atenção que a gente não dava dentro de casa muitas vezes, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, e a gente muitas vezes acabou sendo negligente mesmo, em dizer, e não dar atenção devida, de não poder alertar, de não conversar, simplesmente por achar, não vai entender, é de outra geração. Então a gente precisa muito mudar isso, esse pensamento. Tá? As pessoas da terceira idade estão muito mais ativas, mas aquelas que estão muito mais ativas, muitas vezes são aquelas que têm um pouco mais de conhecimento, que hoje conseguem, vamos dizer assim, entender, né, que se ela não cuidar da saúde, se ela não sair de casa, se ela não cuidar da mente, da saúde emocional,
ela não vai ser uma pessoa feliz, produtiva, mas, por outro lado, a gente tem aquelas pessoas ainda que ficam vivendo dentro daquela bolha, e se a gente não chamar, não conversar, não mudar o nosso discurso, a nossa visão em relação a elas, a gente não vai conseguir resolver, porque isso que aconteceu em Brasília, vamos dizer assim, não poderia ter acontecido de forma mais cabrosa, mas isso não acabou. Isso é um trabalho de que a gente precisa ter muita consciência e fortalecimento. Não dá mais para ficar passando pano quando o tio, o avô, quando chegar para você e falar determinadas coisas e você achar que, não, é porque tem outra cabeça, é de outra geração. Não dá mais. A gente tem que ir, não é enfrentamento propriamente dito, mas ter esse trabalho de conscientização e preocupação também. É importante a gente ter essa preocupação e ouvir também, né? Porque a gente às vezes acha que não tem tempo, que não dá para dar atenção. Então, tudo que eu fiz esses comentários para mais ou menos resumir tudo uma parte do que o Jefferson falou, né? Sobre como é importante o diálogo, e o diálogo foi isso que o presidente Lula fez nesse primeiro momento, que é importante também. Isso tem uma representatividade muito grande, diante principalmente de tudo que a gente enfrentou, a educação enfrentou nesses últimos 4 anos, de desmonte mesmo, de corte de recursos, de ser acusada de qualquer coisa, servir de palanque, de militância, quando na verdade era só a defesa de um país que vocês estavam fazendo o tempo todo. Rodrigo, eu queria aproveitar a sua fala, né, assim, olhando o quadro educacional brasileiro, onde um pouco mais da metade dos brasileiros sequer tem a educação básica completa. E dos adultos que têm diploma universitário, isso deve estar em termos de 18%. E aqueles que têm certificado de ensino médio e que estiveram na educação profissional, apenas 9%. Imaginando que desses 9%, 3% passaram pelas nossas instituições federais. Então, nós estamos falando de uma maior parte da população que talvez jamais estiveram numa universidade federal, num instituto federal. Jamais entraram, jamais estiveram ali. E isso, eu estou falando, e é uma autocrítica também, uma autocrítica na perspectiva de talvez nós não temos as vagas suficientes para o que o Brasil precisa. Isso eu coloquei na minha fala para o presidente ainda, que a educação profissional e tecnológica é muito, comparada com o mundo, é muito diminuta, né? Então, isso facilita que pessoas, não é pessoas que é diferente. A fake news não é uma pessoa que é mal informada e que, de repente, ela passa uma informação porque ela está mal informada. Não, é uma mentira intencional. É isso que a gente tem que entender, que esse fenômeno das fake news não é, por exemplo, eu estou conversando com vocês e eu apresento para vocês, olha, são 18% de adultos que tiveram diploma superior. E, desculpa, isso era 21, eu falei 18. Não é um erro, não, eu sei que isso que eu vou falar é mentira, mas isso desmobiliza ou isso mobiliza um conjunto de pessoas. Então, isso é diferente. Então, as pessoas intencionalmente atacaram as instituições federais, as universidades, com certeza, porque ali é onde formam a consciência crítica, né? Então, só para você ter uma ideia, eu sempre falo para os estudantes, quando eu tenho oportunidade, que a melhor forma da gente desarmar essa desinformação é a gente mostrar o que é que acontece num dia comum da minha escola. Então, vai lá no campus do IFE, por exemplo, mostra a sala de aula, mostra os laboratórios, a sua aula de laboratório, mostra a sua cantina, mostra a sua aula de campo, mostra uma viagem técnica, mostra ele na quadra de esportes, mostra ele numa atividade cultural. Mostre isso, porque todo mundo que eu levo, é o maior prazer que eu tenho, pai de um aluno, de um candidato da escola, ou chega um político, ou chega alguém que deseja conhecer a escola, eu tenho o maior prazer de levar as pessoas para conhecer. E quando as pessoas entram, por exemplo, num dos campi nossos, qualquer um deles, né, ficam impressionadas, não conheciam. E eu falo de senadores da República, que eu já levei e que não tinham ideia do que é a nossa instituição.
Só para vocês terem uma ideia, eu sou engenheiro de computação, minha formação, mestrado, doutorado. Eu nunca vi na minha vida um supercomputador. Nunca tinha visto um supercomputador. Ouvi muito, porque isso tem nos Estados Unidos, tem na Europa, nunca tinha visto. Há 10 anos atrás, eu fui fazer uma visita técnica à Universidade do ABC. É uma universidade nova, construída no governo do presidente Lula. Nova, não existia. Não é um campus, não. É uma universidade nova com uma proposta pedagógica diferente. Lá, eu vi não só o primeiro supercomputador, lá tinham 4. Pergunta qual outra instituição neste país, se não for pública, que tem 4 supercomputadores. Não é computador que a gente tem laboratórios, são muito importantes, etc. São supercomputadores. Que coisa que nós, estudantes da computação, nós profissionais da computação, poucos tiveram acesso a chegar próximo. Então, assim, o que nós temos de patrimônio, vai na Fiocruz, vai na UFRJ, quem vai no campus da UFRJ da Praia Vermelha e vê aquela área que são as empresas, o centro de pesquisa das empresas, a sensação que dá que você está num campus de uma universidade americana ou canadense, tamanha grande. Eu estudei lá na época do governo anterior ao governo Lula, que é do Fernando Henrique Cardoso. Eu vou dizer para vocês, era goteiras, era um negócio assim impressionantemente desleixado. A Universidade Federal Campus Praia Vermelha da UFRJ. Se você fosse eu fui há, 7, 8 anos atrás, e você vê os laboratórios potentes, com investimentos da Petrobras, porque a Petrobras investia e investe em pesquisa. Ultimamente ela segue de com um pouco, mas era isso, investimento nas universidades brasileiras, muito a parte. Você via laboratórios. Eu fui num laboratório simulador de ondas. Um negócio, é um tanque imenso que ele tenta simular as condições do mar para poder fazer experimentos para a Petrobras e para as empresas relacionadas ao petróleo. São algo extremamente sofisticados. E dizer que as nossas instituições, o que nós temos são laboratórios para fazer maconha, é balbúrdia. E mais, na época, eu vou dizer o nome do ministro Weintraub, ele só recebia reitor se fosse levado por um deputado ou por um senador. Ele falou isso e eu ouvi. Ele falou, eu fui numa dessas, um deputado, foi o reitor o professor Antônio Cláudio, que foi agora empossado, reconduzido ao cargo na semana passada da UF. Eu fui representando o IFE, um deputado, e ele falou, eu só recebo aqui, tem que ter padrinho. Falou isso pra gente. Então, receber todas as reitoras e os reitores coletivamente, fazia isso de maneira assim, vem aqui, porque passa a ideia do seguinte, eu estou concedendo isso porque você, deputado, me pediu, que você, senador, me pediu, não porque é importante para aquela região, não porque eu, como ministro da Educação, entendo que fazer esse investimento é importante, mas porque eu vou ganhar um voto no Congresso. Eu não estou aqui, e o presidente Lula falou muito isso, e tem falado muito isso, né? Nós temos que também mostrar que o que fizeram com a política, a criminalização da política, o desmerecimento da política, também foi intencional. Porque não é só a barganha política, não. Existem pessoas muito sérias. E se nós não tivermos bons políticos, pessoas muito sérias para governar, seja o nosso município, seja o nosso estado, seja o nosso país, vai acontecer o que está acontecendo. Porque é justamente para colocar todo mundo numa vala comum, porque aí ninguém presta. Então, o bom é isso. E a política, um presidente, eu duvido aqui que o presidente de uma holding privada, ele não tem que ter um aspecto político, não é partidário, mas é político, é a pessoa que constrói consensos, diálogo, que define estratégia, isso é política, lastreado naturalmente em planejamento, em técnicas, mas você tem que negociar,
você tem que fazer um avanço estratégico numa determinada área, você tem que conversar, às vezes, com uma ocupação que existe lá, você tem que conversar, muitas vezes, com a prefeitura que ali está e que define. Não é para fazer negociata, é para você negociar. Então, a política é parte da existência da vida em sociedade. Negar a política e colocar todo mundo na vala comum, isso é interessante para quem é político comprometido com coisas que não são nobres e que não podem ser colocadas à luz, né? Então, assim, nós vamos ter que reconstruir muitas coisas. E esse é o apelo que o presidente Lula nos fez, está fazendo nos diversos momentos que ele está falando, que nós precisamos reconstruir esse país para o bem de todos nós. E não de um grupo, para o bem de todos nós. Jefferson, eu vou te interromper, eu preciso fazer rapidamente um intervalo comercial. Rodrigo, você que está nos acompanhando, a gente continua essa conversa daqui a pouco, e aí, claro que a gente vai entrar um pouco mais nessa, até na pauta aqui do programa, que são as urgências relativas à fragilização, a esse desmonte, e essa palavra que você usou agora, a questão da reconstrução, quer dizer, é um tempo perdido aí com pandemia e há um tempo perdido com esse desmonte. Quer dizer, a educação brasileira, que sempre precisou de investimentos, apesar do IFE ser o espelho que é, de ser a referência que é, mas sempre precisando de investimento, passa agora por uma tentativa tentativa e necessidade de reconstrução e recuperação desse tempo perdido. Quer dizer, além da pandemia, foram 2 anos aí praticamente sem aula, com essa coisa de híbrido que a gente sabe, até da carência dos próprios alunos também, da instituição que investiu, mas a gente vai voltar a falar sobre isso e quais são os caminhos para essa recuperação que precisa ser imediata e a gente sabe que é difícil. 8h02. Dentro de instantes a gente volta então com o Jefferson Manhães, reitor do IFE, com o Rodrigo Gonçalves, conosco na bancada hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Ventilador é com a Terra Mar. Ventilador de parede tipo tufão 200.